nosso palestrante desta tarde. Participa aqui conosco da mesa. É o nosso irmão Júnior Cruz. E ele nos traz um tema para o nosso conhecimento, para que possamos realmente entender esse poder que temos, o do livre-arbítrio. Então, Júnior, muito obrigado por você ter atendido aqui o nosso convite. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa habitar eternamente nos nossos corações e que a luz de Frei Luís e desses mentores espirituais dessa falange, ela possa iluminar o nosso despertar consciencial para que a gente possa compreender o que realmente é o livre-arbítrio. Eu peço desculpa por essa voz aqui, mas estou saindo de uma semana de uma gripe muito forte, mas farei o possível para a voz não falhar. Livre-arbítrio. Esse é um tema bastante amplo e que muitas pessoas não têm conhecimento realmente do que é o livre-arbítrio. E eu vou pegar uma carona no que o Paulo estava falando ainda agora, porque a melhor religião é aquela que nos transforma num ser humano melhor. E religiosidade realmente é um compromisso com Deus, com os amigos espirituais e conosco, na nossa melhora. Portanto, o livre-arbítrio é o início de um grande passo rumo à nossa cura física, espiritual, mental, emocional e social. E aí vem uma questão interessante, né? O que é o livre-arbítrio? Vocês já se questionaram sobre o que realmente é o livre-arbítrio? E uma das definições mais simples e mais interessantes é essa. Livre-arbítrio é o nosso poder de escolha ou decisão sobre qual caminho queremos seguir, para onde queremos ir, como também o que queremos fazer de nossas vidas. Os nossos mentores espirituais, eles sempre nos dizem que, infelizmente, nós, espíritos encarnados, a maioria, ainda convivemos com a falta de maturidade espiritual. Nós, infelizmente, fazemos muitas escolhas equivocadas que são uma grande perda de tempo. Nós nos perdemos pelo caminho e muitas vezes usamos o livre-arbítrio de forma equivocada. Nós convivemos melhor com as coisas da matéria do que com as coisas espirituais. Como Paulo falou, evolução espiritual, progresso, sucesso, nem sempre são bens materiais, porque esses nós não vamos levar para o outro lado. Esses vão ficar aqui. Tem muitos irmãos que no dia a dia, na correria do dia a dia, eles falam muito da falta de tempo, que de uma certa forma é uma maneira de usar o livre-arbítrio equivocadamente. Se queixam que não tem tempo para cuidar até da própria saúde. E aí eu lembro de um grande amigo espiritual, Dr. Joseph Gleber, médico alemão desencarnado na Segunda Guerra Mundial, que ele diz: use bem seu livre-arbítrio. Você que vive dizendo que não tem tempo para cuidar da própria saúde, lamento informar, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Portanto, a gente pode mudar agora, começando com o nosso livre-arbítrio. Isso é interessante.
Não existem vítimas, muito menos vilões, pois somos co-criadores da nossa própria história. Somos espíritos em mais uma viagem de aprendizado e evolução. O próximo slide vai falar sobre algo parecido, mas eu queria dizer para vocês que quando nós estamos no período intervidas, que nós não somos um espírito encarnado, como todos aqui, e inclusive essa palestra é dedicada a vocês, espíritos encarnados, mas também a todos esses espíritos desencarnados que estão aqui presentes agora, também aprendendo como nós. Então, na verdade, quando nós estamos no plano espiritual, no período intervidas, nós temos a oportunidade, sim, de fazer escolhas para a nossa próxima experiência na matéria. Usar o nosso livre-arbítrio enquanto somos um espírito desencarnado, um espírito livre. Lá no plano espiritual, antes de encarnarmos, nós escolhemos os nossos pais, o nosso ambiente, onde vamos reencarnar, os nossos parentes, os nossos afetos, os nossos desafetos, as nossas experiências na matéria. Nós temos esse poder, sim, dentro da permissão de Deus. Portanto, não existem vítimas, não existem vilões, nada começa na infância. A infância é uma continuidade da nossa existência anterior. Apenas as nossas qualidades e imperfeições, elas começam a se manifestar na nossa infância e se prolongam ao longo da nossa vida. Portanto, nada de vítimas, nada de vilões. Para que perder tempo brigando, usando de maneira equivocada o nosso livre-arbítrio? Vamos aproveitar a nossa encarnação. Todos aqui somos co-criadores da nossa própria história. Livre-arbítrio e o Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, existem muitas questões que falam sobre o livre-arbítrio, mas são muitas. E eu, como essa palestra seria uma palestra bastante ampla e não seria interessante se alongar tanto, eu deixo para que vocês consultem e leiam o livre-arbítrio no Livro dos Espíritos. Porém, eu separei algumas questões que eu acho fundamentais, como essa. Questão 459. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Já refletiram sobre isso? A esse respeito, sua influência é muito maior do que possas imaginar. Na verdade, são eles frequentemente que dirigem as nossas vidas. E aí vem um ponto muito importante. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ou seja, as atitudes, os pensamentos, nós tomamos, nós seguimos o nosso dia a dia, muitas vezes agimos com até impulsividade. A primeira coisa que vem na nossa mente, e eles respeitam os nossos guias, os nossos mentores espirituais, eles respeitam bastante o nosso livre-arbítrio, tá? Mas muito mesmo. E tem uma coisa interessante. Já repararam que muitas vezes no nosso ambiente familiar nós encontramos grandes desafetos do presente, do passado, questionamentos, né? E até as nossas atitudes equivocadas, os espíritos costumam respeitar. E eles tentam nos orientar, sempre. E não adianta nós chegarmos, e muitas vezes, quando estamos perdidos em situações do cotidiano, nos encontrando sem saída, muitas vezes usando o livre-arbítrio de maneira equivocada, nós blasfemamos. Quem é que aqui não falou um dia, Deus me abandonou? Onde está esse Deus? Pensem sobre isso. Quem aqui um dia não fraquejou, não caiu, não levantou, não prosseguiu?
E muitas vezes Deus te coloca uma situação difícil. E por mais que você peça, nem sempre Ele modifica. Mas Ele permite aquela situação difícil para mudar você, para que você desperte, para que você compreenda a necessidade de usar bem o teu livre-arbítrio. Quando hoje vocês saírem por aqueles portões mais tarde, reflitam bastante sobre o que tudo ouviram aqui na tarde de hoje. Quando chegarem nos vossos lares, encontrarem as vossas famílias, filhos, pais, mães, avós, desafetos, amanhã, quando chegarem no ambiente de trabalho, reflitam bastante sobre tudo isso, nessa oportunidade de cada um de nós nos modificarmos, mudarmos o que há de negativo em nós. E isso é uma grande oportunidade que Deus nos permite através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Essa questão 262A, ela fala: nos casos em que o espírito pode exercer o seu livre-arbítrio, a escolha da sua próxima encarnação dependerá sempre da sua vontade ou poderá ser imposta por Deus como expiação ou decreto divino. Na maioria das vezes, Deus nos permite, sim, nos permite boas escolhas, nos permite que façamos as escolhas certas. E muitas vezes assumimos esse compromisso do outro lado. Só que quando reencarnamos, muitas vezes nós esquecemos. Eu costumo dizer que quando estamos no plano espiritual, os nossos chakras superiores, eles estão ativados. É como nós estamos assim no nosso centro espírita. Todos nós somos amigos, fraternos, bondosos, caridosos. Chamamos todos de irmãos e devíamos fazer isso no nosso dia a dia, principalmente do lado de fora dos portões. Aí, quando reencarnamos, os chakras superiores desativam, ativam os inferiores. E aí vem a mágoa, o medo, os ressentimentos, a tristeza, como também vem as alegrias, vem a caridade, a benevolência, mas também vem o egoísmo, vem o altruísmo. E nós temos que começar a parar, pensar e refletir sobre tudo isso. O que nós queremos para as nossas vidas, o que nós devemos fazer e o que é importante para a nossa evolução. E aí vem uma resposta para essa questão. Deus sabe esperar o tempo certo, nunca apressa nada. Entretanto, pelo mau uso do livre-arbítrio ou comodismo, pode impor uma existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Isso acontece muito quando nós repetimos com frequência os mesmos erros. Uma curiosidade bem interessante, esse planeta, ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Tá? E Ramatiz, um espírito luminar na espiritualidade, nos ensinou, nos afirmou, nos trouxe o conhecimento de que desde a mônada dos reinos mineral, vegetal, animal, cada um de nós aqui já reencarnou nesse planeta pelo menos umas 2.500 vezes. Engraçado, né? E o mais engraçado ainda, ou mais sério, é que ao longo desses muitos séculos e muitas reencarnações,
nós temos aproveitado muito pouco as nossas experiências na matéria. Eu citei esse exemplo na última palestra e vou repetir. Infelizmente, só 1% dos espíritos que reencarnam chegam na pátria espiritual com a missão cumprida, ou pelo menos tendo compreendido bem a sua missão, tendo aproveitado bem, usando de maneira positiva o livre-arbítrio. 99% chegam e, quando despertam na espiritualidade, são tocados de um profundo arrependimento e uma tristeza por terem desperdiçado mais uma encarnação. E as duas frases mais ouvidas do outro lado, quando esses espíritos chegam, e tem muitos espíritos aqui desencarnados que sabem da veracidade do que falo, são: ah, se eu soubesse, ah, se eu lembrasse. Mas, como diz o apóstolo Paulo, nada no mundo vai nos afastar do amor de Deus. E por isso, os nossos mentores, os nossos guias e Deus sempre nos proporciona uma nova oportunidade na matéria. Então, eu acho que é chegada a hora, já que estamos numa casa espírita, já que nos achamos ou nos dizemos espíritas, reencarnacionistas, de começarmos a aproveitar bem a nossa encarnação, aproveitar bem o nosso livre-arbítrio, para que nós não precisemos, talvez, reencarnar novamente nesse planeta, possamos galgar planetas superiores. Para que voltar e ter que começar tudo de novo? Nós falamos muito, às vezes, em projeção ou progressão astral. É como você se vê no futuro. Planeja a tua encarnação. Como você quer se ver no futuro? Eu quero uma encarnação de amor, positiva, de alegria, felicidade. Então começa a modificar isso hoje. Começa pelo teu livre-arbítrio. As questões 264 e 265 falam da opção de evoluir pelo amor ou pela dor. O nosso livre-arbítrio nos permite fazer escolhas de acordo com o nosso grau evolutivo e de acordo com o nosso pensamento. O próximo slide vai sintetizar o que eu vou colocar para vocês agora. Tem muitas pessoas que acreditam que precisam reencarnar, e até quando estão lá no plano espiritual, programando sua próxima encarnação, e acreditam que tem que reencarnar para pagar, para sofrer, com resgates, às vezes, muitas vezes, duros, difíceis, porque estão presos numa lei mosaica, a lei do olho por olho, dente por dente. Quando Moisés usava uma linguagem necessária ao povo daquela época. Mas olhem quantos séculos se passaram. Inclusive, 2000 anos depois da vinda do Messias, o Cristo Jesus, que nos trouxe a lei crística, a lei do amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós podemos sim fazer escolhas para evoluir ou pela dor ou pelo amor, mas tudo depende de merecimento, depende de mudança, depende de uma conquista e principalmente de força de vontade e livre-arbítrio. E é o que eu falei, olha, lei mosaica e lei kármica, lei crística. O espírito escolhe as provas que o levam a reparar erros cometidos em existências passadas e que lhe permitam avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de resgates, miséria e privações, que nós chamamos de evolução pela dor. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Compromisso divino, pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa também
é uma evolução pela dor, não pensem que não é. Porque se você pede, recebe e faz mau uso do teu livre-arbítrio, nossa, o ranger de dentes é pavoroso. Podem ter certeza disso. Basta vocês olharem o que acontece hoje no nosso país e o que acontece no mundo. Deus poderá permitir e deixá-los nessa situação até que compreendam os seus erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através de existências aproveitáveis. Evolução pelo amor. Vou dar um exemplo prático de evolução pelo amor. Eu posso ter cometido alguns deslizes no passado, e eu poderia até ter que reencarnar e desencarnar numa determinada época da minha vida para resgatar algo cometido numa vida passada, ou poderia reencarnar com uma deficiência, uma insuficiência, sim. Mas eu posso, através do meu livre-arbítrio, pedir a Deus que me dê uma encarnação mais feliz, onde eu não precise passar pelo sofrimento, escolher a dor, mas que eu possa ter uma família com pais amorosos, com irmãos amorosos, que às vezes até alguns desafetos, para que nós possamos resgatar, nos harmonizarmos, e que, ao invés de sofrer, eu possa, através do amor, ajudar os meus semelhantes. Praticar a caridade, praticar o altruísmo, praticar a benevolência, deixando o egoísmo de lado. Isso é reencarnar para evoluir pelo amor. De acordo com o teu merecimento, de acordo com a possibilidade, se não for uma imposição de Deus, um decreto divino, pois muitos irmãos estacionam, continuam rebeldes do outro lado da vida, usando mal o livre-arbítrio, acomodados em situações. Quem assistiu Nosso Lar vai compreender, vai lembrar de muitas situações parecidas. Aí Deus impõe um decreto divino, impõe certas provas por necessidade. Mas acreditem que nós podemos mudar tudo isso, mas depende principalmente de cada um de nós aqui, do quanto nós podemos despertar a nossa consciência, do quanto nós podemos compreender que essa é mais uma oportunidade de aprendizado, de evolução. Reflitam sobre isso. Fatalismo, determinismo ou livre-arbítrio? Essa história de que tudo estava escrito, tudo determinado, fatalidade, será que é isso mesmo? Parem para pensar se Deus é justo na misericórdia divina. A questão 859A nos diz: não se deve acreditar que tudo o que acontece esteja escrito como se costuma dizer. Vou dar um exemplo. Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Milhões de judeus foram dizimados pelo Holocausto. Aí eu já escutei dizer que, mas aqueles judeus foram soldados de exércitos de certos reis no passado que fizeram atrocidades com muitos irmãos e reencarnaram e desencarnaram nessa situação. Eu acredito, mas todos eles? Ou será que foi também mau uso do livre-arbítrio do homem? Dos nazistas, da teoria que eles pregavam da raça pura? Como eu disse, todos? Não. Vamos para um outro exemplo. Um acidente aéreo. Cai um avião,
Imagine que morrem todas as pessoas. Porque esse avião caiu e todos aqueles que estavam naquele voo tinham que desencarnar naquela determinada situação. Tudo bem, mas vou falar de novo. Todos. E aquele que não embarcou? E aquele que não desencarnou? Esse é um mistério que somente Deus vai poder nos explicar um dia. Infelizmente, como nós lidamos muito mais com as coisas da matéria e não tanto com as coisas do espírito, nós ainda não temos a capacidade de compreender o que é Deus, a grandiosidade de Deus e o que realmente é o livre-arbítrio, o que Ele pode mudar em nossas vidas. Eu queria que vocês refletissem muito sobre tudo isso. Fatalidade, determinismo ou livre-arbítrio? O acaso não existe. Questão 843. O homem tem a liberdade de agir e de pensar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pare, olhe, escute e reflita. Será que nós somos máquinas? Será que nós reencarnamos e não temos o poder de escolha, o poder de decisão, o poder de mudar certas situações, poder de nos reconciliarmos com desafetos, poder de mudar o nosso caminho, a nossa jornada? Ou será que tudo está escrito, tudo é fatalidade? É um botão de liga e desliga? É isso mesmo? E aí a palestra começa a abrir de uma maneira bem interessante, bem direta. Como nós não somos uma máquina e temos o poder de escolha, como usar bem o nosso livre-arbítrio? E aí eu vou dar novamente uma dica. Regra de ouro. Somos espíritos reencarnados neste planeta de provas e expiação, que está num processo de mudanças para regeneração. Presta atenção no que aflora em você diante de determinadas situações da vida. Seja no contato com seus filhos, com seus pais, com seus familiares, no seu ambiente de trabalho. Às vezes, quando nós saímos aqui do Frei Luiz, e na primeira fechada a gente tem vontade de abrir o vidro e elogiar a mãe de alguém. Começa a pensar sobre isso, né? Como a gente pode usar bem o livre-arbítrio? Então, essa regra de ouro é básica. Se você tem contato com teu irmão, vamos dizer assim, e numa situação você começa a sentir mágoa, preste atenção, porque você veio aqui para usar o teu livre-arbítrio para curar essa mágoa. Aproveita a oportunidade. Se você num determinado momento sente medo, afinal de contas, quem não sentiu medo, quem não sente medo? Mas presta atenção o porquê desse medo. E essa é a regra de ouro. Aproveite o teu livre-arbítrio para mudar algo em você, para você curar esse medo. Muitas vezes uma terapia é necessária. Claro. Eu, como psicoterapeuta reencarnacionista, posso informar e afirmar isso. Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, né, os terapeutas holísticos alternativos, eles estão aí para nos ajudar. Mais uma situação, você sente muita tristeza e muita angústia, porque determinadas situações no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente profissional, fazem aflorar isso em você. Para, reflete, pensa, usa o teu livre-arbítrio para começar
a reverter essas situações. Nós podemos. Jesus disse: vós sois deuses. Os santos de hoje são os pecadores de ontem. E Jesus nunca escolheu os preparados, mas sempre preparou os escolhidos. E cada um de nós aqui é um escolhido do Cristo, do Messias. E nós podemos mudar. Depende da nossa força de vontade e determinação. Agir ou reagir? Aí vem uma colocação bem interessante. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Pensa 3 segundos. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então vai um conselho. Se você quer ser feliz, abra mão de ter razão. Perdoe as naturais imperfeições do ser humano, até porque nós também as temos. Todos nós estamos aqui numa grande viagem de aprendizado. Todos nós estamos em construção. E eu falo com muito orgulho, mesmo tendo chegado nessa casa há muitos anos atrás, eu me sinto um novato a cada novo dia. E eu falo com muito orgulho, há muito pouco tempo atrás eu estava sentado numa cadeira aí assim, igual a essa. Na quadra, na sala 3, na sala 4, no salão. Aproveitando um pouquinho essa oportunidade. Até porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Tudo que eu falo, primeiro eu digo para mim, depois para vocês. Eu tento incorporar no meu dia a dia e erro todos os dias. Como todos aqui. Ninguém aqui ainda é perfeito. Fazendo uma brincadeira, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Quem somos nós para tentar? Mas nós podemos dar esse primeiro passo. A vida é feita de escolhas. E aí eu lembro de uma história bem interessante. O discípulo chega para o mestre e pergunta: mestre, o que eu preciso para ser feliz? E o mestre responde: meu caro discípulo, para que você seja feliz, precisas fazer boas escolhas. Boas escolhas, o livre-arbítrio é uma delas, nos trazem felicidade. E o discípulo, ainda não satisfeito, pergunta: mestre, mas como eu faço boas escolhas? E o mestre responde com toda a sua sabedoria: boas escolhas você faz adquirindo experiência. A experiência ou as experiências positivas nos fazem ter boas escolhas. Mas o discípulo, ainda não satisfeito, pergunta: mas mestre, e como eu adquiro experiência? Aí o mestre, numa colocação perfeita, fala: infelizmente, fazendo mais escolhas. As escolhas erradas, as escolhas equivocadas, fazem com que nós possamos adquirir a experiência necessária, a maturidade espiritual que os mentores tanto falam, para que nós possamos fazer boas escolhas. Como dizem os mentores, nós ainda somos espíritos muito imaturos espiritualmente. Lidamos muito bem com a matéria, deixamos o espiritual de lado. Muitas vezes nos agarramos à nossa fé quando nós estamos já no fundo do poço, usando de tudo, e nos é permitido. Mas por que hoje não mudar isso, passando a compreender o que realmente é o livre-arbítrio, fazendo boas escolhas? Estamos aqui para evoluir, mas muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. É simples, quer ver só? Levanta o braço quem já se sentiu perdido alguma vez na vida. Aí. Todos nós.
E essa foto dessa menina com uma mochila nas costas, de um adolescente, que muitas vezes, numa determinada época de suas vidas, se sentem perdidos. Se sentem, às vezes, os donos do mundo. Quem tem filhos adolescentes ou quem já teve, sabe do que eu estou falando. E eles precisam, sim, de amor, carinho, acolhimento. Sabe aquele ditado, adote teu filho antes que um traficante o adote? Muitos estão buscando o caminho das drogas, dos vícios, das compulsões, justamente porque dentro de casa falta amor, carinho, falta acolhimento. Há quanto tempo nós não sentamos um domingo sem o celular ligado na mesa para almoçarmos juntos? Há quanto tempo nós não conseguimos sentar para conversar 10, 15 minutos com os nossos filhos? Mas eu digo isso não é só dos pais para os filhos, mas também dos filhos para os pais. Porque respeito na vida é a base de tudo. E tem que ser um respeito, uma via de mão dupla, aonde os pais respeitem seus filhos, os filhos respeitem os seus pais, porque os pais cuidam deles durante a vida, na maioria das vezes, e os filhos precisam retribuir quando chega a velhice. Isso é fundamental. Planeta Terra, grande escola, mas também grande hospital. Todos nós aqui, e não se surpreendam com o que eu vou falar, porque não sou eu, são os mentores que falam, todos nós aqui somos doentes do corpo, do espírito, doentes da mente, doentes das emoções, todos nós. E nós estamos aqui justamente para nos curarmos. Hoje em dia, nós vivemos uma correria tão grande que nós desperdiçamos muito o nosso tempo. Pensem e respondam para si mesmos com sinceridade. Quantas vezes você acorda de manhã antes de sair para trabalhar e faz uma prece, agradecendo pelo dia que se inicia? E quando chega a noite, você faz uma prece, agradecendo principalmente por tudo de negativo que aconteceu, que faz parte do teu aprendizado. Aproveita essa oportunidade para no dia seguinte se reconciliar com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com a tua filha, com teu chefe, com teu colega de trabalho, com teu vizinho, com quem você teve de repente um pequeno desafeto no dia anterior. Isso também é fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Reparem que o livre-arbítrio ele tem várias vertentes. E muitas pessoas, às vezes, acham que livre-arbítrio é um assunto espiritual. Não, ele é material também. E depende muito. Eu anotei uma coisa aqui bem interessante, que o Paulo, inclusive, sabe muito bem disso. Hipócrates, tá? Que nasceu no ano 430 a.C., que foi médico e filósofo. Hipócrates falava o seguinte: antes de você tentar curar alguém, pergunte se essa pessoa, por acaso, está disposta a desistir de tudo que a fez adoecer. Porque a cura, ela vem de dentro para fora. Nós precisamos começar verdadeiramente a nossa reforma íntima, usando bem o nosso livre-arbítrio. É que quando a gente fala de reforma íntima, muitas pessoas desistem, porque reforma íntima dá um trabalho, nossa, e que trabalho! É muito difícil você se olhar no espelho da vida e enxergar que nós não somos tudo isso que nós pensamos ser. E agirmos com humildade para começarmos a mudar. Aí vem a colocação: para que possamos evoluir de verdade, precisamos elevar a nossa sintonia, corrigir pensamentos, mudar atitudes
e curar sentimentos. Sintonia, o Paulo falou sobre isso no começo. Precisamos elevar a nossa sintonia, mudar essa faixa vibracional. Graças a São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, e aos guardiões da justiça e da misericórdia, que todo dia, de 11 da noite às 7 da manhã, fazem uma limpeza na psicosfera da Terra, graças a eles, nós temos condições de habitabilidade e vida neste planeta, pois nós poluímos todos os dias essa psicosfera com nossos sentimentos, atitudes, pensamentos e emoções. Para você que está doente do corpo ou do espírito, começa a corrigir os teus pensamentos, começa a mudar as tuas atitudes, para que você possa, modificando emoções, curar sentimentos. Nós, infelizmente, aqui vivemos sob o comando do nosso ego. O nosso ego sempre tem razão. Nós vivemos sob o comando do nosso eu inferior. E esquecemos que a divindade, que o eu superior habita dentro de nós. E tudo depende de cada um de nós aqui. Portanto, corrijam pensamentos. Comecem a refletir. Como foi dito ainda agora, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Perdoa, dói menos. Pratica a caridade, aproveita o teu tempo, faça bom uso do teu tempo. Aproveitando bem a nossa reencarnação e fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos evoluir, nós vamos crescer como os filhos diletos de Deus. É muito necessário, eu diria que é essencial, que cada um de vocês, ao saírem daqui hoje, antes de dormir, que fizessem uma pequena meditação de alguns minutos, uma profunda reflexão sobre o que cada um tem feito das suas vidas, sobre o que cada um pode verdadeiramente mudar. Em todos os sentidos, porque livre-arbítrio começa em escolhas em drogas lícitas, em drogas ilícitas, em atitudes, pensamentos, emoções, compulsões, inclusive alimentares, mudança de sentimentos, mudança de pensamentos, mudança principalmente de postura perante a vida. Reflitam um pouquinho, é um convite que eu faço para vocês. Um pouquinho antes de dormir, antes de fazer a prece, pensem sobre tudo isso que foi transmitido hoje aqui por esses amigos espirituais que nos intuem sempre. E aí, eu diria que agora compreendemos melhor, ou um pouco melhor, o que o homem mais sublime, o grande médico dos médicos, Jesus de Nazaré, disse: a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Nós colhemos o que nós plantamos. E não pensem que basta desencarnar, eu vou desencarnar, cheguei do outro lado, vou encontrar o céu. Você vai encontrar exatamente o que você é aqui. Se você é uma pessoa boa, você vai encontrar um outro lado bom. Se você é uma pessoa que caminha por estradas tortuosas, gosta de entrar pela porta larga ao invés de entrar pela porta estreita, é o que você vai encontrar do outro lado. Do outro lado, é uma realidade perfeita do que nós pensamos e plasmamos aqui. Portanto, acreditem, tudo depende de cada um de vocês. Reforma íntima, livre-arbítrio, felicidade. Felicidade é uma escolha. E você precisa escolher o que você quer para a sua vida. Quer ver outra coisa interessante? Há quanto tempo
Vocês não param assim na beira do mar, não sentam na areia para observar, ouvir as ondas do mar e a grandiosidade do Criador que nos ofertou tudo isso? Há quanto tempo nós não caminhamos descalços numa grama, respirando um ar puro? Há quanto tempo nós só vivemos o dia a dia, os ditos problemas, que quem me conhece sabe que eu não gosto dessa palavra, eu prefiro chamar de desafios. Parem para pensar sobre isso. Tudo que Deus nos oferta e que na nossa correria do dia a dia, nós acabamos deixando de lado. Porque, inclusive, o prana dos hindus, o fluido cósmico universal, a energia de Deus, que entra pelo chakra coronário e distribui por todos os outros chakras, nos harmonizando, como também pela terra, a energia telúrica, nós precisamos dela para nos curarmos. Agora, principalmente, nós precisamos mudar pensamentos, atitudes, emoções e sentimentos, se quisermos viver em paz e sermos felizes. E aí vem uma dica, um conselho. Quem deseja saber o que vai colher amanhã, basta observar o que está semeando hoje. É o que eu acabei de falar agora. O que você está fazendo da tua vida? Eu acho que hoje é um dia que a gente pode começar a mudar. Mas não tenham pressa. Tudo acontece de uma maneira gradativa. Não é um estalar de dedos. Tenham certeza disso. Eu posso afirmar, e sou um exemplo vivo disso. Tem 5 minutos para a gente terminar essa palestra, e eu queria falar sobre 2 palavras que são bem interessantes. Misericórdia e gratidão. E aí eu vou falar do meu livre-arbítrio como um exemplo vivo. Eu tive uma vida desregrada durante muitos anos. Eu troquei a noite pelo dia, eu me alimentava muito mal. Se alimentar bem é bom uso do livre-arbítrio. Eu só comecei a comer salada aos 46 anos de idade. Eu não bebia água. A água para mim era do chuveiro ou da chuva. Eu bebia 4 litros de refrigerante por dia. Comia açúcar compulsivamente. Meus amigos aqui da casa sabem do que eu estou falando. E eu, há 1 ano e 8 meses atrás, eu sofri um infarto no dia 12 de janeiro, tem 2 anos isso praticamente, um infarto que seria fulminante. E graças aos amigos espirituais que cuidam de vocês e de todos nós, eu estou aqui. Eu não tive uma EQM, não, uma experiência quase morte, não. Eu morri e nasci de novo. Eu tive do outro lado e voltei. E aí a segunda palavra, gratidão, é exatamente isso, porque eu não pude nem fazer cateterismo, o stent não resolvia. Entre safenas e mamárias, eu coloquei 7 pontes. Pelo mau uso do meu livre-arbítrio. Que poderia ser cigarro, bebida, alimentação. No meu caso, foi péssima alimentação. E aí eu olho para o meu passado e falo, Pai, misericórdia, obrigado. E eu olho para o meu futuro, emocionado, e falo, gratidão, Pai. Gratidão por poder estar aqui hoje, conversando com os meus irmãos, transmitindo um pouquinho da minha experiência dolorosa e de tudo que a espiritualidade vem me ensinando. Eu mudei a minha vida radicalmente. Radicalmente. Hoje eu bebo 3 litros de água por dia, como salada, tenho uma alimentação saudável, nunca mais coloquei uma gota de refrigerante na boca, cortei o açúcar da minha vida. A única coisa chata é que eu tinha 82 quilos, agora eu tenho 75 e não consigo engordar. Já falei com o meu médico, ele disse, você está ótimo, não reclama. E eu fiz meus exames e realmente deu tudo ótimo. Tudo, as taxas muito baixas. Então, se eu posso com muita humildade
fazer um pedido para vocês. Cuidem da saúde física, mental, emocional, espiritual e social. Divida com aqueles que vocês encontrarem pelo caminho um pouco do que vocês aprenderam aqui na tarde de hoje. Dividam com seus familiares, pratiquem a caridade, ajudem sempre que possível. Como diz o nosso Chico, todo bem que fizerdes é teu advogado por toda eternidade. Não aposenta a tua simpatia. Leva um ombro amigo, uma palavra de conforto, um sorriso, dá um abraço, faz uma prece por aquele que você não conhece. Aproveita a tua encarnação, aproveita hoje, para que você amanhã não se arrependa de ter desperdiçado mais uma oportunidade de evolução. E com essa imagem, porque deu certinho o horário hoje, eu agradeço por tudo que eu recebi, por essa energia que vocês transmitiram para todos nós na tarde de hoje, e peço que Deus abençoe, que Jesus abençoe, que Maria abençoe cada um de vocês, seus familiares, trazendo um despertar consciencial, um bom uso do livre-arbítrio e, acima de tudo, muita saúde, muita paz e muita esperança. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Foi realmente uma palestra bastante edificante para nós. Nós precisamos sempre nos lembrarmos desse poderoso instrumento que trazemos conosco, que é o livre-arbítrio, e aprendermos a usá-lo, porque é através dele que vai se processando a nossa evolução.